A mulher do poço. Na Judeia, num lugar perto de Salim, João Batista falava com os seus discípulos, mas alguns deles começavam a interrogar-se. Sabiam que Jesus também estava ensinando ali perto e que a sua popularidade começava a atrair grandes multidões. Mestre, o que estava contigo às margens do Jordão, do qual deste testemunho? É ele o que batiza? E todos vão estar com ele? Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunha do que disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado na frente dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está a seu lado, alegra-se quando ouve a voz do esposo. Pois assim o meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima está acima de todos. Mais uma vez, João deu testemunho sobre Cristo, mas os seguidores de João não perceberam as intenções do seu mestre. Só sabiam de uma coisa: Jesus estava ganhando mais seguidores que João Batista. Onde quer que Jesus se dirigia, apareciam pessoas para ouvir. Conforme aumentava o número de pessoas que o seguiam, também aumentava a sua influência. Mas as autoridades religiosas de Israel estavam preocupadas com a crescente popularidade de Jesus. Esses sacerdotes e fariseus, preocupados com o seu poder e a sua autoridade, passaram a vigiar atentamente os atos de Jesus, pois a sua crescente popularidade poderia enfraquecer o poder dele junto ao povo. E quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João Batista, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. O caminho mais curto para a Galiléia obrigaria o viajante a atravessar por Samaria. Mas como os samaritanos eram desprezados pelos judeus devido à divergência de crenças e práticas religiosas, os judeus pegavam o caminho da Pérea, seguindo o rio Jordão, logo depois alcançando a Galiléia. Jesus não tinha os mesmos sentimentos que os samaritanos. Ele os amava como amava todos os povos. Queria levar para eles a salvação. Assim, tomou o caminho que passava na Samária. Jesus e seus discípulos foram até uma cidade da Samária chamada Sicar. O dia estava quente e a estrada com muito pó. Chegaram a um poço na entrada da cidade e pararam para descansar. Era o Poço de Jacó, perto da cidade que Jacó presenteou a seu filho José. Os habitantes de Sicar ainda tiravam água deste poço. Enquanto Jesus Cristo descansava, seus discípulos decidiram ir à cidade para comprar comida. Se despediram do mestre e foram para a cidade. Sabiam que não iam demorar, porque a distância era curta. Pouco tempo depois, uma mulher samaritana se aproximou do poço. Mulher, me dá de beber. Como pode você, um judeu, me pedir de beber, sendo eu uma mulher samaritana? Se tu conhecesses o dom de Deus e aquele a quem te pede, dá-me de beber, tu atenderias. E eu te daria água viva. Mas, Senhor, tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Onde puseste a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço?
do qual bebeu ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele como uma fonte d'água, que subirá para a vida eterna. A mulher sentiu que a água de que falava Jesus devia ser muito preciosa. Senhor, dê-me desta água, para que não tenha mais sede e que não tenha mais que vir aqui tirá-la. Mas Jesus sabia que antes dela estar preparada para beber desta água, que é a água da salvação dada por Deus apenas aos pecadores arrependidos, tinha que levá-la a admitir os seus pecados. Vá chamar o teu marido e volte aqui. Mas eu não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Sim, disseste a verdade. Senhor, eu vejo que és profeta. Mas nossos pais adoraram a Deus sobre este monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorá-lo. Mulher, acredite que virá hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é a dos judeus. Mas vem aí a hora, e está chegando, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura aqueles que assim o adoram. Deus é espírito. E importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias há de vir e que se chamará Cristo. E quando vier, nos anunciará tudo. Eu que falo contigo, sou ele. As palavras de Jesus e seus conhecimentos acerca de sua vida pessoal deram a certeza àquela mulher que estava na presença do prometido Messias. Durante alguns momentos, ficou espantada com a descoberta que fizera, mas soube também que qualquer que seja o pecado, basta rogar a Deus para se obter o perdão divino. Os discípulos regressavam com a comida que tinham comprado na cidade. Quando se aproximaram do poço, ficaram espantados ao ver que Jesus falava com uma mulher samaritana. Mestre, trouxemos a comida. A mulher maldava pela presença deles, abalada pelo fato de ter falado com o Salvador. Então entendeu que devia dar a boa notícia ao seu povo e esperar que acreditassem nela. Na cidade, a notícia trazida pela mulher entusiasmara o povo que a rodeavam para ouvir falar daquele homem que ela encontrara junto ao poço de Jacó. Ela dissera que era o Messias e que deveria ir todos ver com os seus próprios olhos. E assim ela os conduziu até o poço para ver o Messias de que ela falava. Mestre, tem-se comer. Tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Porventura alguém a trouxe? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não veem vós que há ainda 4 meses até que venha a colheita? Pois eu vos digo, levantai os vossos olhos e vejam como as searas já estão maduras para a colheita. E aquele que ceifa recebe o seu salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Para que assim, tanto o que semeia quanto o que ceifa se regozijem. E é bem verdade o que se diz. Um é o que semeia e outro é o que ceifa. Também eu comecei a ceifar quando vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós aproveitastes do trabalho. Eis aquele que me disse tudo quanto tenho feito.
Será ele realmente o Cristo? E Jesus falou aos samaritanos. Não encontrou nada que os desabonassem. Eles desejavam escutá-lo e conhecê-lo, e até o convidaram a ficar com eles. Jesus aceitou e ficou durante 2 dias, enchendo os seus corações com ensinamentos. Onde quer que fosse, tudo quanto dissesse, deixava o povo maravilhado. Acreditaram nele, não pelo que a mulher lhes havia dito, mas porque eles mesmos tinham ouvido. Dois dias depois, Jesus e os seus discípulos estavam prontos para seguir viagem. Alguns samaritanos os acompanhou até a saída da cidade e, embora lamentassem vê-los partir, percebiam que o Salvador tinha finalmente chegado e tinha se revelado. E assim, quando Jesus se encaminhou novamente para a Galileia, deixou novos seguidores que se lembrariam de suas palavras para sempre. Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que lhe der se tornará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna.